Entraremos no ar em 1 minuto. Senhores, boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência aqui no canal jurídico da Facisc. Muito obrigado mesmo. A Facisc tomou duas atitudes muito imediatas, né, muito de impacto. Uma foi criar um grupo de discussão no WhatsApp jurídico, já tem mais de 200 pessoas participando, para integrar Santa Catarina, especialmente nas questões jurídicas. E também criou uma live todo dia das 14 às 15 horas com temas variados, né? Temas variados de acordo com a necessidade do público, né? Hoje vamos discutir hoje um pouquinho sobre as decisões judiciais que saíram até agora, né? Que importa para agora e importa para o resto desse ano e para os próximos anos que vão surgir após esse momento aí do Covid-19. Eu vou chamar aqui, então, já agradecer o pessoal, né? Letícia, o Tiago, o Ederson, o Diego, que estão aí no background, estão atrás dos bastidores, fazendo a coisa acontecer. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela ideia que o Johnny deixou aí para frente, nosso presidente Johnny Zulauf. Muito obrigado mesmo. Tem sido realmente um herói nesse momento aí. E vou chamar aqui para se apresentar o Marcelo, o Éder, o Neymar e o Gustavo. Doutor Marcelo, por favor, pode se apresentar, por favor. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Muritiba, eu faço parte da CID aqui de Indaial, sou advogado também e agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo um pouquinho sobre questão tão delicada, né, no momento que estamos passando. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Doutor Éder, por favor. Ligar o microfone, doutor Éder. Já deve voltar. Doutor Neymar, podia se apresentar, por favor? Boa tarde a todos. Eu sou Neymar Colpani, presidente da SIX Xanxerê. Empresário. Estamos aí para um grande debate, um grande esclarecimento, para nós podermos passarmos as informações com mais segurança aos nossos associados. Obrigado pela oportunidade que nos deram aí de frente. Ok. Gustavo, por isso apresentar, por favor, Gustavo. Boa tarde a todos. Gustavo Packer, advogado, também, Jaraguá do Sul. É uma grande alegria. Obrigado pelo convite ao Murilo e aos amigos. Espero poder contribuir de alguma forma. Éder, está na linha, Éder, por isso apresentar, por favor. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. É um prazer fazer parte desse debate aqui com os colegas. Meu nome é Éder Nardelli, sou diretor jurídico da CIRS, aqui em Rio do Sul, e também secretário na OAB. E vamos para esse debate. Muito obrigado a todos. Geralmente, a metodologia do debate, para todo mundo saber, primeiramente se apresentam, agora cada um vai colocar a sua impressão sobre os julgamentos até hoje acontecidos, todos recentíssimos, né, da Covid, momento de exceção, momento de guerra no Brasil. E no terceiro bloco a gente abre para as perguntas, né, que vão estar no chat, que vão ser chamados aqui online na hora. Já está lá
apenas ser chamado, Mário César vai ser chamado, Frederico, Rafael, Silma, enfim. Vamos integrar Santa Catarina para todo mundo ficar melhor. Doutor Marcelo Muritiba, as suas impressões sobre os atuais julgamentos que estão acontecendo hoje no Brasil. Então, eu, pensando aí no que poderia eventualmente contribuir, aquilo que, para mim, mais impactou, um dos pontos mais impactantes foi justamente a questão ali da não concessão de liminar naquela DIN que andaram entrando junto ao Supremo, o ministro Marco Aurélio, em relação à validade da MP, né, 927, né? Já de pronto com a edição dela, por exemplo, teve a ação direta de inconstitucionalidade 6342, questionando alguns dispositivos, e parece que esse posicionamento do ministro Marco Aurélio, esse posicionamento do Supremo em dar apoio e validar esse tipo de norma no momento de crise dessa, vem como um ponto de segurança jurídica para nós, né? Porque o que nós vimos aí já, manifestações, por exemplo, pelo que eu observei da ANAMATRA, mandando prestar atenção nas questões da constitucionalidade, dos direitos fundamentais, etc., e, em seguida, uma manifestação da magistratura nacional dizendo que, por exemplo, eles não são a posição unânime no Brasil em relação a essa matéria, porque, inclusive, temos que lembrar que é um momento especial, né, um momento de crise, um momento de calamidade, né? Isso não é uma alteração da legislação trabalhista, uma reforma trabalhista, é uma reforma especial para atender um momento especial. Alguns direitos serão fatalmente flexibilizados, precisam ser flexibilizados, não há como escapar disso. Não se trata só de uma guerra entre capital e trabalho, vamos dizer assim, ou de equalizar isso. Na verdade, estamos hoje falando de saúde, né, de manutenção de economia, que também busca evitar uma crise muito maior, todos sabemos disso. Então, eu acho assim, uma das decisões que, na minha opinião, mais relevante nesse momento, até para que nós, advogados que atuam na área empresarial, também na área do próprio direito sindical, possamos ter assim um ponto de equilíbrio, um ponto de validade naquilo que estamos atuando, porque é difícil, são tantas informações e tantas possibilidades, né, que tem que se passar para o cliente, e nós, como advogados trabalhistas, a gente sabe que muito bem a análise do risco dos nossos pareceres é sempre bastante delicada, né? Então, eu colocaria essa como uma das decisões realmente de impacto, ou seja, a posição do Supremo Tribunal Federal em validar, vamos dizer assim, pelo menos numa análise, né, superficial da questão, o que vem sendo feito e a legislação da medida provisória, né? Além da própria decisão ali do ministro Alexandre, autorizando o Senado, e agora saiu, né, o trâmite mais célere da MP, ou seja, parece que entre brigas políticas e desacertos lá nos aspectos políticos, há uma boa vontade, sim, do Legislativo, do Executivo e do próprio Judiciário em buscar a melhor solução, né? Esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Ótimo. Uma primeira rodada. Com relação a essa questão trabalhista, é uma questão que me toca bastante, né? Não acho nem que seja só flexibilizando, estão relativizando alguns conceitos nesse momento de guerra, né? Porque estamos num momento de guerra, né, gente? Um esforço de guerra está sendo feito agora. As negociações que estavam exclusivas para sindicatos começaram a dever ser feito, ou só poder ser feito diretamente para o trabalhador, nesse período aí. Isso fatalmente vai acabar até no STF, né? Isso vai acabar sendo judicializado pelos sindicatos, com toda certeza, né? E nós estamos alterando salários, alterando o horário, uma alteração que a Constituição talvez permitiria só através, em momento normal, só através de negociação coletiva, seja acordo ou convenção coletiva. Mas nesse momento de exceção que estamos passando agora, se relativiza alguns conceitos, né? Nós estamos tratando um momento de guerra, gente. Então, talvez a gente tenha que entender e aprender esse novo momento do direito do trabalho, né? Que eu estou chamando já de novo direito do trabalho, né? Algumas coisas não se eternizam, mas alguns conceitos serão discutidos nos próximos 5 anos, no mínimo, né? Doutor Éder, suas impressões sobre os julgamentos até hoje, doutor Éder, por favor. Então, Murilo, saindo um pouco da esfera trabalhista, que é o quente, e hoje mais ainda, né, com a MP,
me parece que entre as relações de empresas e relações de consumo, nós precisamos pensar numa possibilidade de alta litigiosidade daqui para frente, né? Por exemplo, as agências reguladoras já estão numa chamada pública para voltar à Comissão de Resolução de Conflitos, a ANEEL, a Anatel e assim por diante, né? Então, parece que estão prevendo algo nesse sentido. E lembrando, essa atitude da FACISC com essas lives para ajudar os nossos associados, o objetivo é esse, né, doutor Murilo? O nosso empresário, e muito benéfico, e muito bem-vindo, o nosso empresário, ele está num fogo cruzado, porque em alguns contratos, em algumas operações, o nosso associado é credor e em outras devedores, né? E a força maior, o caso fortuito, está aí, para os seus créditos a receber e para os seus compromissos. Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Em termos de decisão, na realidade, só temos apreciações liminares até agora, né? Não temos uma apreciação de mérito esgotada de forma alguma. Eu me preocuparia mais, doutor Murilo, doutor Gustavo, doutor Marcelo e todos que estão aqui, em começar a se preparar, né? Tanto para os créditos a vencer, e a receber e aos a pagar. Então, onde é que nós vamos buscar subsídio nisso tudo? Né? Nós temos uma Constituição Federal, na função social do contrato, nós temos a nossa lei de introdução ao direito brasileiro, que a gente nem vê mais nas nossas petições, né? Mas nós temos lá princípios gerais do direito, nós temos exigência de bem comum, essas coisas que precisamos, eu acredito, invocar daqui para frente. Indo para o Código Civil, né? Nós temos lá o artigo 113, que fala em práticas de mercado, né? E vou dar um exemplo pontual de clientes nossos aqui, uma revenda de combustível. Ele tem contrato de tantos mil litros por mês com a distribuidora e está faturando 30% do período normal. Como é que vai ajustar isso daqui para frente, né? Uma empresa que compra energia elétrica no Mercado Livre, se não gastar essa energia elétrica no mês, ela vai pagar do mesmo jeito. Como é que vai funcionar isso aí, né? E lá na ponta, se está se discutindo hoje a questão dos aluguéis, de sala comercial principalmente. Eu tenho direito a um abatimento, a uma prorrogação, talvez sim, talvez não, mas temos que pensar que talvez o proprietário do imóvel utilize o valor desse aluguel para comprar o seu remédio do mês, né? Nós não temos soluções fáceis. Então, nesse primeiro momento, doutor Murilo, as empresas ainda estão muito preocupadas com essa questão de relações do trabalho, e com toda a razão, as questões tributárias, e o dia a dia das relações comerciais, elas estão começando a chegar agora, nesse terceiro momento. Então, eu penso que temos que começar a fazer essas reflexões para nos prepararmos pelos próximos 3, 4, 5, 10 anos, talvez. Não estou lhe ouvindo, doutor Murilo. Concordo com um colega sobre tentar formas alternativas de solução do conflito. Falei, inclusive, com o doutor Rafael Orne, semana passada, sobre isso. Ele me ligou sobre isso, para colocar essa ideia na FACISC, né? Até porque o Conselho Federal da OAB já emitiu uma resolução sobre isso. Realmente, a gente já colocou essa ideia para a FACISC, né? Para tentar as associações abraçarem essa ideia de serem os locais de conciliação dos conflitos, né? Todas têm advogados muito bem colocados, sabem o que estão fazendo. Nós temos uma rede de colegas para um ajudar o outro também, que agora estabeleceram de uma maneira muito mais intensa, muito mais firme. E eu acho que realmente temos que escapar do judiciário, né? Porque teremos sócios nas duas pontas, o credor e o devedor. Então, precisamos realmente, eu estou convencido que a associação comercial tem uma tarefa aí muito concreta, né? E continuar usando, inclusive, o meio digital, usar o Zoom, usar o Google Meet, usar as ferramentas para tentar, de uma maneira muito rápida, iniciar uma conversa, iniciar uma negociação, né? E imediatamente, não precisamos esperar acabar essa primeira fase aí da pandemia. Precisamos já instalar esse procedimento. Já falei com o presidente Johnny, ele achou a ideia boa. Estamos tentando bolar alguma maneira de integrar 148 associações comerciais, a FACISC coordenando, para ter uma câmara de conciliação, né? Que as pessoas consigam rapidamente ser atendidas, né?
E imagine que os advogados das associações poderão participar desse processo muito intimamente, né? Vamos tentar escapar do problema do judiciário, da velocidade para o encaminhamento das soluções. Nós temos uma função aí social como advogados nesse momento, e as associações têm um momento ímpar, que aí nelas estão. Aí Rio do Sul, Éder, tem comércio, indústria, agro e serviço. Todo mundo está aí. Então, realmente é muito importante essa sua ideia e eu pretendo levar ela muito à frente, se Deus quiser. Doutor Neymar, quais são as suas dores, doutor Neymar? Sou presidente da Associação Comercial de Xanxerê. Boa tarde a todos. Com certeza, preocupações são muitas, mas o que nos deixa mais com mais necessidade de esclarecimento realmente é um trabalho que vocês, doutor Maurício, vão ter um trabalho bastante extenso, a parte jurídica das nossas entidades, porque o que é que mais a gente está sentindo nesse primeiro momento dessas leis que foram aí colocadas ao público? As interpretações que no futuro poderão vir via juízes, muitas vezes, principalmente na área de trabalho, onde lá na frente se esquece um pouco dessa pandemia e que os juízes talvez possam vir a ter algumas determinações que possam prejudicar algum trabalho que vem sendo feito hoje, as pessoas até um pouco sensíveis por causa dessa pandemia, e que lá na frente a gente poderá talvez ter interpretações diferentes em casos semelhantes. Então, esse é um ponto bastante comentado entre a nossa associação, os nossos empresários aqui, que teria que ser uma lei um pouco mais clara, onde a gente tivesse menos interpretações possíveis, que isso é impossível de acontecer, mas ela um pouco mais direcionada aos setores. Então, são coisas que nos preocupam bastante. Outra coisa também que nos deixa, e que tem bastante perguntas já, é com relação aos valores que o governo está disponibilizando, com relação à ajuda para quem não demitir funcionários, uma parcela dos valores da folha de pagamento, quais as maneiras, como ir buscar esses recursos. Então, no primeiro momento, o que nós estamos sentindo é bastante esses dois assuntos que a gente está debatendo, e o nosso jurídico aqui, eles estão tendo bastante trabalho. Acho que você pode estar vendo, doutor Murilo, que o nosso jurídico, com frequência, entra em contato contigo também, para esclarecerem dúvidas. É um momento, ainda nós consideramos um pouco escuros, porque a gente tem que esperar um pouco esse detalhamento dessas leis aí. Então, a nossa preocupação no momento é realmente a gente poder passar a informação com segurança para o nosso associado e para a nossa população. E nos deixa um pouco inseguros em poder passar alguma definição do que tem que ser feito no momento em cada empresa, em cada indústria, né? Então, esses dois assuntos são os que mais são cogitados hoje na nossa região aqui. Neymar, muito obrigado. Sempre a gente, toda live tem um presidente da associação, um empresário. É muito importante a gente estar conectado com a dor, com o problema de vocês, né? Falando sobre os julgamentos diferentes que podem acontecer, isso já é a vida do advogado, né? Nós estamos acostumados com isso. E quando nós imaginamos esse grupo de WhatsApp aí que está sendo criado, que foi criado, e agora já devemos criar um outro específico para advogados que advogam para associações comerciais. Estou imaginando já criar essa força-tarefa, né? Agora estamos atuando bastante. O médico hoje é o herói do momento, né? E merece todas as nossas palmas, né? O médico, o enfermeiro, o pessoal que está dentro do hospital se expondo ao risco assim de uma maneira muito grave, muito contundente, né? Estão lá, então acho que merece todas as nossas palmas para eles. E logo, logo serão os advogados que estarão nesse momento, porque vai depender da consciência dos advogados, vai depender da articulação deles, sustentar nossas teses. E como o senhor bem falou, os juízes daqui a 6 meses podem esquecer o que passaram agora de problema. O senhor tem toda a razão nisso.
Essa minha preocupação já me deu no primeiro dia que saiu essa pandemia, né? Com certeza isso pode acontecer. Agora, a União dos Advogados e Associações Comerciais é que vai criar algumas teses. Por exemplo, ontem conversando com um colega, ele me falou, Murilo, por que os advogados não pedem a liberação dos depósitos recursais? São depósitos, estão todos no judiciário e tem empresas que têm grandes depósitos recursais em juízo e num momento agora de grave de necessidade de liquidez no mercado, o judiciário podia liberar os depósitos recursais. Isso é uma medida que já chegou para a gente, esse pedido, já estamos estudando a possibilidade de conversar com os advogados, será feito semana que vem, para que o judiciário todo receba esses pedidos de uma maneira muito, muito contundente, muito clara, e ele possa manifestar, né? E sobre o tema dessa madrugada, né, às 4h30 da manhã foi publicada, né, a MP 936, nós já preparamos uma live para amanhã, né, já divulgaremos a partir de hoje à noite. A live de amanhã será sobre a 936, será até uma live um pouco mais comprida, de 1h30, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, debater sobre a 936, e vou convidar os advogados a participarem aí, de uma maneira geral, dessa live, porque está tudo para ser resolvido, tudo para ser interpretado, né? Tem coisas ali realmente que precisamos, é interpretação, né? Muito difícil nesse momento o governo empurrar para o trabalhador e para o empresário fazer uma negociação com o sindicato envolvido. Os sindicatos estão quase inacessíveis, né? Embora tenha sido criado ali a negociação coletiva express, né? Mas ainda é difícil. Então, vamos ter que discutir isso. É a nossa discussão amanhã, das 2 às 3, sobre a MP 936, e vai acabar falando também sobre a 927 também. Doutor Gustavo Pacha, queria ouvir um pouco do senhor, suas impressões aí sobre os julgamentos até agora acontecidos no Brasil. Bom, boa tarde novamente. Antes de falar um pouco dos julgamentos, eu gostaria de dividir com os colegas e com os empresários aqui presentes uma percepção que nós estamos tendo, né, de uma grande dificuldade em relação à flexibilização de todo o nosso sistema jurídico. Nós deixamos de viver num Estado democrático de direito, numa expressão que eu usei há pouco, para viver o estado de pânico. E em nome desse sentimento, muitos institutos, né, muitas formas vêm sendo suprimidas, né? O que nós temos visto? Não há dúvida de que nós, do mundo jurídico, trataremos com muito mais proximidade do princípio da proporcionalidade para tentar equilibrar o que é o direito à vida e o direito à liberdade num primeiro momento, o que é fundamental, né, para cada situação jurídica. Então, esse é um desafio que eu penso que nós vivenciaremos aí com bastante proximidade, seja nas relações trabalhistas, seja nas relações civis entre as empresas e, acima de tudo, nas nossas relações para com o Estado, questões administrativas e questões tributárias, né? Nós temos, já dividi com alguns dos senhores essa minha percepção também. Eu tenho algumas dúvidas quanto à legalidade, né, de tudo que vem sendo praticado pelo Estado, e eu falo isso no macro, até que ponto os nossos líderes do Executivo têm competência para legislar sozinhos sobre tudo que estão legislando, né? E se essa hipótese se confirmar de que eles efetivamente não têm competência para tanto, eu tenho um ilícito passível de indenização. E isso pode acarretar desdobramentos muito sérios para a nossa população, né? Então, além das perdas financeiras imediatas, com o desaquecimento da economia, lá na frente nós ainda podemos ser exigidos a contribuir, né, através dos nossos tributos, com o ressarcimento dos danos que forem causados. Então, essa ponderação eu já gostaria de deixar aos colegas, para que a gente tenha isso em mente, e em algum momento seremos instados a nos manifestar sobre isso. Na parte que me apetece aqui no meu dia a dia, né, eu milito na área tributária, até quero deixar um abraço para o amigo Israel Bernes aqui, com quem eu tenho trocado algumas impressões sobre as decisões da nossa portaria 12 de 2012, né, que é um dos desafios e a FACIS que vem se organizando para tanto também, né? O nosso desafio é saber para onde correr. Então, por quê? Nós temos, de um lado, o fisco nos cobrando os tributos, né, entendendo que há uma situação de calamidade que justifica o afastamento do trabalho e o isolamento social, mas, em contrapartida, não nos dá condições materiais para que as empresas sobrevivam.
né? Então, de que maneira nós equacionamos vida e liberdade, senhores? Essa, de novo, é a tônica que se apresenta. Então, é bem verdade, sim, que precisamos financiar o Estado para que ele atenda às necessidades essenciais da população, não há dúvida disso, mas, em contrapartida, como é que nós vamos permitir a subsistência, né, a sobrevida dessas empresas? Qual é a empresa hoje no Brasil, né, e falo aí principalmente das médias e pequenas, que tem mais do que uma vez a despesa fixa no seu caixa? Né? Isso já nos coloca numa situação muito delicada. E aí, voltando, então, para falar dos tributos, o nosso governador do Estado, que foi quem, num primeiro momento, impôs barreiras sanitárias muito severas para o desenvolvimento da atividade econômica, não acompanha essas mesmas medidas na postergação ou no diferimento, né, melhor dizendo, do ICMS, né, para dizer o mínimo. Né? Nós, da área jurídica, e os empresários sentem na pele, principalmente isso, sabem que o não pagamento do ICMS acarreta uma série de problemas, não só de ordem financeira, de negativação, mas principalmente o risco de um processo crime movido contra o empresário. Então, como fazer neste momento em que o ICMS, para o senhor governador, para a atual administração, né, a minha intenção aqui não é partidarizar, por favor, para a atual administração, é importante nós estarmos isolados, sim, mas o empresário fica sujeito ao processo crime, como equalizar isso? Né? Então, essas são algumas das insatisfações e das dúvidas que permeiam aqui, né, as relações, né, entre as empresas e o Estado. Eu penso que nós precisaremos aí nos debruçar nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, para tentar equacionar. Obrigado. Gustavo, concordo com número, gênero e grau. Estou preocupado com isso. A gente tem assunto aí para o resto do ano, né, realmente, né? A questão, eu pretendo semana que vem, estou primeiro acalmando o geral, mas também precisamos fazer uma live sobre a questão crime, né? Crime, especialmente crime tributário, né? Não faz sentido, né, tu ser inquinado de criminoso no momento onde ninguém consegue trabalhar. Não faz sentido, né? Não há bom senso nisso aí, né? Então, realmente, a gente pretende aí para frente fazer no momento mais adequado, fazer uma live sobre isso, né? Realmente é importante. E eu queria ouvir a tua opinião. Eu sei que o Gustavo é presidente da OAB de Jaraguá do Sul, né, Gustavo? Então, eu queria ver a tua opinião sobre essa ideia aí de câmaras de negociação, porque imagino que sempre vai ter 2 advogados sentados ali, né, acompanhando os clientes, obviamente, né, o advogado vai acontecer até para escrever alguma coisa, para saber o que diz sim, que não precisa do advogado. Então, vai ter o advogado, mas o que tu acha? Tu acha que faz sentido isso? Tu acha que pode ir para frente essa nossa ideia? Nesse primeiro é uma ideia só, né? De agregar aí a tecnologia, já que todo mundo se acostumou a usar as redes sociais, usar os softwares de comunicação virtual, né? Junto com essa necessidade. Tu acha que faz sentido isso a gente trabalhar para frente, Gustavo? Até porque tu tem uma visão bastante dentro da OAB, né, Gustavo? Doutor Murilo, o senhor é um visionário. Me permita essa reflexão. Por quê? Tá? Nós, em outubro do ano passado, levamos uma proposição para o presidente Rafael Horne para implantar, no âmbito da OAB, num primeiro momento, essa era a nossa intenção, câmaras de mediação. Para quê? Para gerar um ambiente, vou trazer agora para uma linguagem empresarial, né? Para gerar dentro da OAB um ambiente de negócio, para permitir que a judicialização fosse reduzida, ou aqueles processos já judicializados tivessem solução de forma mais breve. Tá? Chegamos, inclusive, a fazer contato, existe uma plataforma própria para tanto, né? Existem algumas, né? Mas uma em especial de muito fácil acesso, que a nossa proposição foi para que a Ordem encampasse e fizesse uma parceria com a plataforma para oportunizar a ferramenta aos colegas. E qual é a ideia disso? De um lado, é agilizar. Eu necessariamente teria a representação dos advogados em ambas as partes, né? Até porque isso é importante, né? Os mais novos, principalmente, não veem assim. A advocacia não é igual à judicialização, né? Assessoria é a parte fundamental hoje em dia da advocacia, prevenção e assessoramento. Então, isso realizaria esses pilares, né? A Ordem vem buscando inovação em várias áreas. Um exemplo, nós apenas não instalamos ainda agora por conta dessa pandemia, mas a Ordem vem se estruturando, inclusive, para
para poder também fazer as suas alterações contratuais, tal qual vem fazendo a JUSESP, forma eletrônica, com regime e tudo mais. Então, nós estamos buscando também essa equiparação tecnológica. E na área de mediação, de soluções alternativas de conflito, enfim, eu penso que é o nosso caminho, porque se nós levarmos toda essa demanda que vai se criar daqui para frente, né, de conflitos para o judiciário, aquilo que já era caótico vai ficar absolutamente insustentável. Sim, não vai ter, não tem condição, né? O julgamento dessas últimas 2 semanas saiu na internet aí, a Ana Luísa colocou milhares de despachos em 8 dias, milhares de despachos. Humanamente impossível, não tem prazo correndo, mas os despachos estão acontecendo, né? Exatamente. No Tribunal Regional do Trabalho, eles estão julgando os processos, todos vão ser publicados, e todos vão ser, o início dos prazos serão todos no dia 1º de maio. Já sugeri lá que fizesse isso em ondas, né? E não de uma vez só, porque realmente, então, nós teremos muitos assuntos para lidar, ou nós começamos a lidar agora com eles, ou vai entupir, né? Então, essa das câmaras de conciliação, vou tentar falar com o Rafael no final de semana, que dá um pouco de aliviada lá nos nossos WhatsApps e telefones, para realmente levar-se muito a sério a OAB com associações comerciais, capitaneado pela federação, implementar isso, colocar os advogados para trabalhar, né? Como o momento é muito oportuno para isso, pede uma medida diferenciada como essa, porque se nós repetirmos os passos do passado, nós chegaremos nos mesmos lugares, né, doutor? E cria uma insatisfação ao empresário. E a nossa proposta como advogados e como associativistas é realmente facilitar um pouco isso, né? Eu queria ouvir um pouquinho, aproveitar que eu estou em Jaraguá, já vou ficar em Jaraguá, queria ouvir um pouquinho a opinião do Frederico sobre os julgamentos aí da região e do Brasil, Frederico, e um pouquinho a tua opinião também sobre a negociação, sobre criar essas câmaras aí em Santa Catarina, no seio das associações comerciais. Frederico, fica à vontade, estás aí? Opa, estamos aqui sim. Opa, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Então, só me apresentando, eu sou Frederico, da assessoria jurídica da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, né? Qual que é a ideia, né, aí, colocada pelos colegas? Essa criação, né, de Câmara, eu acho uma excelente oportunidade, sim, inclusive para mostrar aos nossos associados a importância que a gente dá para esse momento histórico, né? Nós vamos vivenciar isso por muito tempo ainda, né? As consequências nem começaram ainda, né? A gente nem conseguiu enxergar ainda até onde a gente pode ir com isso daí, né? O doutor Murilo até falou da questão penal, por exemplo, no STJ está lá se degladiando com inúmeros recursos, né, a respeito disso daí. Nas questões de consumidor, né, nós vamos ter muita demanda, porque, como bem dito já pelos nobres colegas aí, né, nós temos os dois lados como clientes nossos, né, e como associados, né, nós vamos ter o sujeito que até então vinha bem e de repente vai passar a ser devedor, né, e o sujeito que talvez não conseguiu sobreviver, né, e fechou, e aí passa a ser ainda mais grave do que um devedor, mas sim alguém que vai botar a gente na rua, né, alguém que vai se transformar em uma recuperação judicial, ou mesmo uma falência, né, enfim, nós vamos ter bastante coisa aí para discutir. Com relação à situação colocada das decisões, como nós estamos vendo por aí, né, nós temos em Santa Catarina um pequeno diferencial, que é a necessidade de alteração do decreto legislativo, né, é a visão que nós temos aqui, que nós discutimos no escritório, e apesar de termos já decisões de primeiro grau favoráveis, como essa de Joinville, que veio não faz muito tempo, né, nós temos também aí algumas decisões do Tribunal Regional Federal, que é um tribunal superior, né, de segundo grau, em que a aplicação da portaria, para a gente conseguir o deferimento, né, dos tributos federais, ela só pode ocorrer se houvesse o estado de calamidade, né, estendido não só ao governo, mas sim a todas as pessoas dentro de Santa Catarina. Então, tem um decreto legislativo ali que está emperrando essa situação aí, conforme o entendimento que a gente tem visto nos tribunais regionais federais. Então, essa semana até foi feito um movimento, eu até agradeço a federação aí, apoiou a iniciativa, inclusive, né, de nós movimentar os nossos deputados para fazer essa alteração. Ela já está em mesa, né, ela já foi apresentada junto à Assembleia Legislativa do Estado, né, já está em andamento aí a fazer essa alteração e estender o estado de calamidade para todas as pessoas. E aí nós vamos ter
várias oportunidades aqui, né? Não só a oportunidade nos tributos federais, mas uma justificativa, né? Até futuramente para eventuais outras ações, eventuais outras questões que a gente pode levantar, né? E isso é importante, porque não basta eu ser devedor, né? Mas eu tenho que demonstrar o motivo do porquê eu sou devedor, né? Eventualmente. Por que eu preciso rever um contrato de aluguel, por exemplo? Né? Eu preciso registrar isso da maneira adequada junto com o meu locador, e vice-versa, né? O locador com o seu locatário, né? Se eu tenho dificuldade, eu registro essa dificuldade, uso as justificativas que eu tenho e faço valer, então, o meu direito, né? E aí, sim, eu vou poder ir para uma demanda um pouco mais de segurança jurídica, que acho que hoje, o que todos nós estamos sentindo é exatamente a falta de segurança jurídica, até porque nós estamos com o nosso governo federal bem atrasado nas suas iniciativas, né? Já deveria ter tomado uma série de providências, né? Uma série de medidas que poderiam acalmar os ânimos em todo o nosso país, né? E não deixar isso a cargo de cada um, quase que ao Deus dará, né? Frederico, muito obrigado, né? Cada vez que eu converso com vocês, eu fico mais animado a implementar essa ideia da negociação no seio das associações comerciais, nós puxar para ela isso, né? Eu acho que nós devemos isso ao nosso empresário, né? Esse suporte para ele, para não deixar os aluguéis, as dívidas correntes, os créditos que tem que receber de credores, acho que deixar isso desaguar no judiciário é uma falta de atividade nossa, né? Não é o nosso perfil deixar isso passar batido, né? Acho que realmente a gente tem que... Isso tem a OAB nos ajudando, né? Que vai incluir o advogado nesse processo, e eu sem isso não acho que vai funcionar. Tem que incluir o advogado, que é o advogado que leva pelo braço o cliente, né? Eu acho que a gente conseguir esse momento é um momento adequado, né? Maduro para a gente tentar realmente fazer isso funcionar assim, mesmo, né? Fazer a nossa parte... É um momento oportuno, acho que pode levar. Eu estou falando já com o Conselho Estadual das Imobiliárias de Santa Catarina, né? Conversei, bati um papo com o assessor deles, com o presidente. Estou tentando amadurecer essa questão internamente primeiro, para que realmente a gente implementar, né? Eu nem acho muito complicado, é pegar uma boa plataforma para usar isso e fazer uma parceria com a FACISC, custo baixíssimo ou quase nenhum custo, né? Uma coisa realmente barata, que vale a pena para a pessoa ir chegar lá e fazer funcionar. Os advogados cobrar os seus honorários de assessoria para os seus clientes, e levar lá e realmente conciliar, né? Se a gente conseguir conciliar metade dos processos, milhares de pessoas que não vão para o judiciário, né? Acho que isso... E o judiciário vai, inclusive, nos agradecer por isso, né? Realmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que levar mais a sério. Doutor Murilo, fique à vontade. Posso lhe fazer uma proposta ou um desafio, encare como quiser? Desafio eu gosto. Se for de corrida, de maratona, vou com o senhor. Opa, isso é verdade. Eu pretendo um dia chegar a essa desenvoltura. Mas vamos lá. Eu não sei se o colega sabe, a nossa OAB de Jaraguá do Sul, ela inclusive está estabelecida dentro do prédio do SEJAS, do nosso centro empresarial. Tá? Tamanha é a afinidade que existe entre a ordem e a nossa SIGES aqui. Doutor Frederico, né, um grande parceiro de algumas batalhas aí também. Então, talvez seja, eu quero colocar no que diz respeito à OAB, eu quero colocar a nossa subseção aqui à disposição para que talvez nós comecemos um piloto. Nós poderíamos articular toda a classe, teríamos o espaço físico que já é compartilhado, né? Então, talvez seja aí um bom caminho para que a gente faça um laboratório. Gustavo, converse com o Frederico. A OAB publicou a resolução número 10/2020, né, desse ano, que dispõe sobre a instituição do Programa de Resolução Concessória Pacífica de Conflitos. Foi essa semana passada que ela publicou. Então, assim, mais do que nunca está maduro, né? Então, vocês podem conversar entre vocês dois e ir amadurecendo, né? Porque, embora a gente coloque a plataforma à disposição, embora a gente fale sobre isso, é importante que os colegas da ponta realmente acreditem nesse processo, esse procedimento e façam funcionar. Queria chamar aqui para conversar um pouquinho agora com o Alan. O Alan, está por aí, Alan? Alan é o nosso coordenador do Empreender. Alan, tá por aí, não? Tô sim, tudo bem? Tudo bem? Olá, Murilo, boa tarde. Muito obrigado. Estás aonde, Alan? Estás aonde? Qual é a cidade? Estou em Dionísio Cerqueira, estou tendo uma possibilidade de falar aqui do hall do meu hotel,
que quero dizer para vocês aí, como todos que estão passando, né? Mas nós aqui com o Hotel Familiar há mais de 60 anos, pela primeira vez estou sentado no hotel aqui sozinho, né? Estamos aí há mais de 15 dias já fechado as portas, né? Então, passando também por essa dificuldade. Mas muito pertinente, Murilo. Murilo, um grande parceiro nosso da FACISC, né? Muito pertinente o tema abordado hoje. A nossa insegurança hoje é muito grande. Estamos todos aí com uma grande necessidade, né, de escutar vocês aí que têm esse conhecimento total da causa. Quero aqui, em nome da FACISC, né, Murilo, agradecer a presença de todos a assessoria jurídica das ações comerciais, né, que fazem parte de todo o nosso sistema FACISC, voluntários, né, Murilo, voluntários aí ligados às associações comerciais aí, complementando, fazendo essa ajuda aí, né, para que a gente consiga levar um amparo um pouco maior aí ao nosso empresário. Obrigado aos presidentes que estão aqui participando hoje. Enfim, a todas as pessoas ligadas ao sistema FACISC. Vivemos um momento aí de grande dificuldade, né, uma insegurança jurídica muito grande. Nós temos acompanhado aqui, estamos aqui na fronteira com a Argentina. A Argentina já decretou até o final da Páscoa, até o dia 13, o fechamento da aduana, com barreiras ao longo de toda a nossa fronteira, que é uma fronteira seca, né? Então, com certeza tem causado um grande problema econômico, né? Um grande problema econômico não só para a Argentina, mas aqui também para nós, na Tríplice Fronteira aqui em Juiz de Cerqueira. A título de conhecimento para todos que estão participando, né? A nossa aduana aqui, a aduana terrestre, tem operado aí de uma forma muito drástica, sabe? Os motoristas aí que vão para a Argentina, muitas vezes são proibidos de adentrar no país da Argentina, alguns dizendo que eles estão levando o próprio vírus. Então, dado a proporção que tem tomado isso, né, Murilo? Então, é ótimo. Parabenizo vocês por essa atitude, por todas as atitudes que a FACISC tem feito em todas as lives, todos os treinamentos, webinars aí, para realmente poder dar esse apoio, né? Apoio a todo empresariado que realmente precisa. Alan, muito obrigado a você, na realidade, está aí no extremo de Santa Catarina, passando na pele um problema, né? O pessoal do turismo está sentindo agora, isso. Agora, eu não consigo, Primeiro eu estou no meio de uma palestra virtual aqui com o Sebrae. Vocês do turismo estão sentindo isso de uma maneira muito, muito contundente, né? Então, realmente, lamento muito, eu trabalho também com o pessoal do turismo, né? Então, eu vejo isso muito de perto, acho que foi o que primeiro sentiu. Queria conversar um pouquinho com o Dr. Mário César, trazer ele também aqui na nossa live, o Dr. Mário César, que é advogado e presidente da Associação Comercial de Itajaí. Queria ouvir as impressões dele sobre os julgamentos atuais, o que ele está vendo sobre os julgamentos atuais sobre a Covid do Brasil. Dr. Mário César, fica à vontade, por favor. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. Eu, mais uma vez, na satisfação de poder estar no convívio virtual de todos. Eu quero cumprimentar de maneira especial a você, Murilo, e a FACISC, cumprimentar também o Marcelo, o Éder, o seu Neymar e o Gustavo. Me parece que o Éder fez um questionamento, ou levantou uma questão que está implícita na conversa de todos, que é a questão da alta litigiosidade que nós teremos, e ele citou alguns exemplos, né? Com relação às questões de direito civil, energia elétrica, aluguéis. Aliás, o Gustavo também fez uma série de ponderações, e me parece que, como harmonizar essas relações todas, né? Enfim, eu vejo o momento com muita preocupação. A gente tem percebido, ainda que em Itajaí estejamos com uma parte de atividades em face de ser considerado as atividades essenciais as portuárias, né? E a portuária tem uma grande gama de relações com muitas atividades, mas isto não dá 100% de funcionamento, nem mesmo para aqueles que estão autorizados a funcionar, né? Pelo contrário, há uma redução considerável e que nós devemos ter em conta, inclusive, nas argumentações, até frente ao que está falado.
me preocupa um pouco, porque hoje, apesar da madrugada nós estarmos aí com a nova MP, a 936, mas por questões de natureza, vamos acreditar que jurídicas, mas jurídicas tendo como ponta de lança o aspecto político, né? Nós já temos uma ação Madin do PSOL contra a MP 936, e nós temos também a manifestação hoje da representante da CUT em Santa Catarina, da presidente, dizendo que também será contra e não aceitando as ponderações para esse momento especial com relação à necessidade de negociações em relação aos contratos de trabalho ou às reduções de salário para manter emprego. Me parece que não tem essa compreensão, não tem essa largueza de entendimento. E também me causou espécie, aí sim, estupefacto, o fato do governador, ao meio-dia e pouco na TV, ter dito que não sancionará o projeto de lei que passou pela LESC com relação às questões voltadas ao ICMS. Sem dúvida, nós precisamos, dentro da ideia FACISC e associações, tomarmos as medidas proativamente, porque se nós dependermos do Estado, me parece que nós não teremos grande perspectiva positiva para os empresários. Ainda que nós saibamos e devamos reconhecer que o Estado, como também os municípios, estão precisando de receitas para fazer frente às questões voltadas às ações da saúde, mas quer nos parecer que é tentar buscar de terceiros, no caso o Estado da União, e o município do Estado e o Estado da União, sem que queira participar do sacrifício, né? Então, me parece que é um momento de certa preocupação, mas que nós devemos, sem dúvida, criarmos um mecanismo de interação entre todos os que estão ligados a essa causa das associações empresariais, na perspectiva de conseguirmos, pelo menos, minimizar esta preocupação empresarial, como visto do nosso amigo Alan, lá de Dionísio Cerqueira. Eu tenho a mesma situação, nós temos a mesma situação, e você sabe, aqui no litoral, que tem uma dependência um pouco acentuada da economia voltada ao trade turístico. O trade turístico está, sem dúvida, no momento que precisando de um apoio intenso, e por essa razão eu creio que todas as associações estarão irmanadas nas medidas que precisaremos tomar. Ótimo, fantástico, fantástico mesmo. Eu estou aqui conversando no chat com a Tami Zulauf, e ela está comentando mais uma ideia para a área trabalhista, né? Nós falamos, então, em pedir os depósitos recursais que sejam liberados para as empresas, né? Cada que fez o depósito, voltar para a empresa depositante, né? Pelo período de 90 ou de 120 dias, né? E depois ela retoma o depósito novamente por obrigação, né? Então, é um empréstimo, não, uma volta do empréstimo. E outra ideia aqui também é a suspensão do pagamento dos acordos trabalhistas. Até aqui está no chat, aqui uma notícia lá de Porto Alegre, que o juiz já aceitou a suspensão do pagamento de acordos trabalhistas durante esse período, 90, 120 dias. Então, duas saídas que podem não parecer muito, mas vai somando várias ideias, e você tem realmente, tu afrouxa um pouco mais o que pode acontecer no bolso do empresário, que cada real vai fazer diferença quando nós formos retomar, né? O nosso normal da vida, né? Então, parar de pagar os acordos trabalhistas por um tempo, voltar o depósito recursal que foi feito para as empresas, também é uma outra ideia muito fantástica. Obrigado, Tami. A gente até fez esse pedido aqui em alguns processos que a gente advoga, mas não sabia que já tinha uma decisão, e vou aproveitar isso. Fantástico, muito obrigado mesmo. E a substituição por bens também, né? E aí, então vamos continuar aqui na live. Nós já estamos fazendo a curva, falta 10 minutos para a gente acabar a nossa live. A gente vai começar a passar a palavra aqui para todo mundo, das suas finais impressões, né? Vou passar para o Marcelo, para o Éder, para o Neymar, para o Gustavo novamente, para todo mundo dar a sua opinião. Marcelo, suas opiniões finais aí sobre a nossa live de hoje, sobre julgamentos do Brasil hoje, né? Como é que tu está vendo isso? O que tem de decisão que tu acha mais importante citar
incisivamente aqui na nossa live. Marcelo, Muritiba, fica à vontade. Marcelo? Travou. Vamos passar para o Éder, então, depois voltamos no Marcelo. Já voltou, o Marcelo está ali. Deu? Deu. Então, decisão é aquela que eu comentei, né, nessa questão da segurança trabalhista, mas realmente deve surgir muita coisa e muita divergência. Por exemplo, agora estava vendo aí que os cartórios já estão começando a encaminhar os títulos a protesto, já tem cliente questionando, querendo ver o que pode ser feito em relação a isso, né? E o caminho da conciliação e da conversa realmente é o melhor e é o primeiro. A gente já vem orientando aí os comerciantes a buscar isso, né? Porque judicializar toda essa questão é ruim para ambas as partes, né? Para quem quer receber e para quem precisa pagar. E parabéns ali à iniciativa de buscar instituir câmaras de conciliação nas ACIS. Eu acho que é fundamental e é o caminho, né? É realmente um caminho importante. Uma iniciativa que seria muito boa para todo mundo, porque senão é o que a gente fala para o cliente, né? Você vai discutir em juízo, por melhor que seja, você vai ficar muito tempo parado, os dois, né? Interessa muito mais quem quer ganhar tempo, né? E acho que falar em boa fé, acho que é importante pensar nisso, né? Boa fé, a gente não está em buscar ganhar tempo, precisa de fôlego, de achar soluções adequadas para que todos lá na frente consigam retomar a sua atividade, né? Todos estamos no mesmo barco. Eu acho isso fantástico, até vou sugerir, vou até depois no nosso grupo do WhatsApp vou fazer lá uma manifestação, mas assim, eu acho que o advogado da associação comercial, o VP jurídico, que é o caso do Marcelo, né, fazer o contato com a OAB local, com o presidente da OAB local, como o Jaraguá já fez aí, né, o Gustavo está falando lá com o Frederico, acho que esse é o primeiro ponto, né, para os advogados estarem inseridos nesse processo, né. O advogado inserido nesse processo de conciliação, ele leva o cliente. Quem leva o cliente para o judiciário é o advogado. Então, o advogado, em vez de levar para o judiciário, ele vai levar para essa Câmara de Conciliação, né? Pelo menos não tem uma obrigação legal, mas pode ser mais eficaz, ter uma saída mais rápida para esse problema, entendeu? Então, faça contato, doutor Marcelo, com o presidente da OAB local aí, para já começar a conversar sobre o assunto. A gente vai amadurecer mais um pouquinho, mais 1 ou 2 semanas, mas eu quero levar isso mais maduro já para o presidente John Zulauf, né, da FACIS, para ver se a gente realmente encampa, pega uma plataforma já dessa que está funcionando, faz uma parceria com ela, espalhe por Santa Catarina, né, cuide dos detalhes, incentiva que usem para as coisas acabarem, usou a tecnologia, que agora a gente aprendeu, quem não sabia usar, aprendeu agora. Agora pronto. Expert. Todo mundo vai comprar uma câmera nova, trocar o computador, melhorar a internet. É a primeira coisa que vão na loja de informática quando acabar essa clausura, né? Queria passar a palavra agora para as últimas considerações do Dr. Éder de Rio do Sul. Bom, Murilo, então, essa preocupação realmente da gente buscar conciliação e arbitragem, né? E o que eu vejo, né, para quem está aqui participando, salário a gente acaba dando jeito de pagar, agora com 936, assim por diante. Se tributo não conseguir pagar, deixa para frente para ver o que acontece. Tem questão criminal, tem multa, mas o tributo não ajuda a empresa a funcionar. Agora, os insumos que nós compramos, sim, as matérias-primas e tudo mais, né? E a medida adotada por esses últimos dias foi prorrogar títulos, 15 dias, 30 dias, algo assim, mas isso não é o suficiente, principalmente nos contratos de longo tempo, né? Então, precisamos realmente orientar os nossos associados, os nossos empresários, a começarem a sentar urgente com seus fornecedores e também com seus clientes, né? Insisto, o nosso empresário, ele é devedor e é credor, né? Para buscar a continuidade da empresa, né? Porque me parece, pelo que nós temos conversado com vários associados aqui, que só a prorrogação de títulos 15, 30, 40, 60 dias que for, é um fôlego momentâneo agora, até para cobrir a folha, mas não é a solução. Vai ter que sentar e negociar, né? Tivemos um exemplo essa semana, um empresário aí de Gaspar, se eu não estou enganado, do têxtil, todo o estoque é private label e o cliente cancelou o pedido. Vai quebrar a empresa? Não dá, né? Então, sim, essas situações precisamos começar a resolver urgentemente. Então, passar essa orientação ao associado. Eu sei que o associado está desesperado com as questões trabalhistas e tributárias, né? Essa dor a gente tem aqui também,
mas nós temos os negócios comerciais do nosso dia a dia que estão congelados, digamos assim, por esses dias, né, porque está todo mundo de férias, atividades suspensas, esse troço todo, mas algumas coisas já estão retomando e vamos retornar à plenitude muito em breve, né, e teremos essas cicatrizes que podem significar a sobrevivência ou não de uma empresa, se forem bem conduzidas ou não, né? Então, acho que seriam essas considerações. Doutor Murilo, agradeço mais uma vez, doutor Gustavo, doutor Marcelo, doutor Mário e todos mais. Gente, eu acho que os médicos agora estão salvando as vidas, e são os primeiros heróis, mas nós vamos salvar as empresas, seremos os segundos heróis, e sem as empresas não tem emprego, não tem comida, e vai morrer gente também. Então, a nossa atuação é tão importante quanto a dos médicos. E vamos começar já, né? Vamos começar já o nosso processo. Então, vou sugerir também que o doutor Éder converse com o presidente da associação da OAB, da OAB local, né? A subseção da OAB local, para conversar, para trocar uma ideia sobre o assunto, né? Já falei com o presidente Rafael Orr, da OAB, ele me pediu ajuda nisso, ele me mandou o provimento da OAB federal, que saiu a semana passada, inclusive, ele mandou para mim. Então, assim, eu acho que está amadurecendo. Mas, de novo, é importante que vocês, das associações comerciais, falem com o presidente da subseção da OAB local para fazer a conscientização dos advogados, né? Embora a gente coloque a plataforma para funcionar daqui a pouco, e até botei no grupo aqui de discussão agora, do WhatsApp, se alguém tem alguma plataforma que queira sugerir para a gente usar, que já está funcionando melhor, né? Não tem preferência por absolutamente nenhuma, são a que mais funciona, a mais barata, que use muita tecnologia, né? Que as pessoas possam se olhar, como nós estamos nos olhando agora. Isso está funcionando efetivamente, né? Então, realmente, isso é muito importante. Queria ouvir agora também o doutor Neymar, suas últimas impressões. O presidente Neymar, por favor, fique à vontade, dê suas últimas impressões. Ok, pessoal, eu acho que é um debate excelente que nós fizemos hoje. Eu gostaria, assim, de enfatizar, principalmente, agilidade nessa Câmara de Conciliação. Eu vejo que para o futuro, tanto na área trabalhista, como também no nosso dia a dia, como empresário, compra, venda, tem a ver, tem para pagar, isso tudo vai facilitar muito para que a gente chegue à nossa conclusão mais rápido. Então, essa Câmara de Conciliação seria uma prioridade nesse momento de incertezas, de interpretações que a gente não sabe como é que vão ser. Eu daria uma prioridade para que isso fosse realizado e que fosse uma realidade o mais rápido possível. Tanto na área trabalhista, principalmente, nós já tivemos alguns casos aqui com alguns presidentes de sindicato dos trabalhadores, onde eles estão muito menos informados do que a gente, e eles ficam orientando os funcionários para que eles continuem praticando as leis anteriores ainda, que estavam na CLT. Então, isso está dando uma convergência na hora da gente fazer os nossos acordos aqui, de horários, de horas de trabalho, compensações de horas. Está havendo muita divergência com os presidentes de sindicatos por eles estarem mal informados. Então, eu vejo que, futuramente, eu volto a dizer, nós temos que nos preparar para daqui a 6 meses, 1 ano, ou talvez até mais, onde nós vamos ter que sentar, primeiramente, é claro, de lado a lado, esclarecer com que as duas partes tenham um entendimento mais rápido. Então, esse é um ponto de vista, nós, em termos de ASICS, de associações, e também como empresários, que nós devemos, nesse momento, tomar com rapidez, para que a gente possa ter os nossos negócios aí mais objetivos nas nossas decisões também. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer ao doutor Maurício, principalmente, que está coordenando essa live. Aliás, doutor Murilo, doutor Frederico, que também nos ajudou. Doutor Alan, também amigo e companheiro de Lions, que nós convivemos com frequência, nos ajudaram muito a esclarecer essas dúvidas que, para nós, com certeza, muitas e muitas virão novamente. Muito obrigado a todos e assim está à disposição de todos aí para que a gente possa trocar essas ideias a qualquer hora aí. Muito obrigado.
Presidente Neymar, eu que agradeço ao senhor. Só lembrando ao senhor que acima do presidente da OAB está o Conselho Superior, que são todos vocês presidentes da Associação Comercial. Então, quem manda a FACISC são vocês, presidente da Associação Comercial. Converse com os presidentes locais, converse com o teu vice-regional aí, para levar esse assunto para o John Zulauf. O John Zulauf tem que entender que a base quer isso, quer as conciliações. Eu já conversei com ele, ele adorou a ideia, lógico, mas isso tem que vir de baixo para cima. A gente tem que ligar para os vice-regionais, presidentes de associações, tem que ligar para o Johnny, realmente para a gente colocar força nisso, que tem tanta coisa para a gente fazer, e eu estou a fim de fazer, mas eu preciso que a FACISC inteira queira que isso funcione, e eu acho também que isso é um assunto, assim, fundamental. O Peron, lá de Brusque, está falando aqui que também já tentou fazer isso lá em Brusque, tem alguma dificuldade. Peron, eu acho que isso é passado. Nós estamos agora com uma outra necessidade, né? um outro momento. Os advogados têm que arrumar uma série para os seus clientes. Né? Os advogados vão estar presentes, está preservado no horário dos advogados, mas o método de solução do conflito mais rápido, mais eficaz, mais silencioso, e pouca gente participa, não é uma sala de audiência que muita gente entra, não sabe nem quem é, expõe, né? Expõe a pessoa ali de uma maneira, às vezes, não constrangedora. Eu acho realmente que isso não vale a pena. Vale a pena a gente manter sigilo, vale a pena a gente tratar isso. Esse assunto está crescendo, esse assunto entre nós, né? Está amadurecendo. Mas, presidente Neymar, é muito importante que o senhor leve ao presidente Johnny, né? Ao vice-regional, o pessoal local. É muito que os presidentes das associações queiram isso, né? Os advogados estamos conscientizando, mas o presidente tem que entender isso. Gente, eu vou deixar a palavra... Com certeza, doutor Murilo, a gente vai fazer essa parte aí, com certeza, aí partirá de nós e a gente vai ter bons resultados com isso. Muito obrigado. Gente, vou deixar a palavra, mais alguém, uma palavra livre que precise fazer aqui. Para quem quiser se despedir, alguma coisa, fique à vontade. Eu vou ter que encerrar a live, infelizmente, porque já são 15 horas, uma hora passa voando nessas conversas, né? Já fica convidado todo mundo para a live de amanhã, que é sobre a MP 936, essa MP dos salários e manutenção de empregos. Muito obrigado a todo mundo, Letícia, Tiago, Ederson, Diego, todo mundo. Muito obrigado, Jones Zulauf, Marcelo, Éder, Neymar e Gustavo. Gente, muito obrigado. Excelente tarde a todos. Até logo. Um abraço, até amanhã, Murilo. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço, né? Tudo de bom a todos. Boa oportunidade, valeu. Abraço a todos. Valeu, obrigado.